Estou de volta em último bloco da nossa conversa sobre atendimento, hein? Falávamos de vendas para você anteriormente, no primeiro bloco telemarketing, discutindo alguns assuntos pontuais com você sobre esse tema. Agora nós vamos avançar em direção à legislação. Mas antes de eu ir para lá, vem aqui comigo na câmera da verdade um pouquinho, vem. Olha, dos temas que eu conversei com você, eu vou pedir uma atenção muito especial, claro, ao telemarketing. Como eu disse, é um tema muito lembrado em prova. Então dá uma olhadinha com atenção nesse conteúdo, pensando principalmente, né, nas características do processo, seja ele receptivo, né, ou ativo. Dá aquela observada na parte final da nossa apresentação, muito comum em prova, além de pensar nas características associadas ao marketing direto, no qual o telemarketing está integrado. Bom, um aspecto. O outro, relacionado a vendas, vou pedir sua atenção para aquelas etapas, o processo de vendas, com base na definição do nosso amigo Kotler, também muito lembrado. E uma atençãozinha especial à questão do planejamento. Então fica essa sugestão para você. Volta comigo aqui. Bom, e agora, professor? O senhor já olhou para além da verdade? Para onde nós vamos caminhar? Bom, a nossa conversa é sobre legislação. Você sabe que a questão central é o Código de Defesa do Consumidor. Ele é a grande referência, né, quando a gente fala de legislação. Mas, no caso da Caixa, a gente tem lá uma resolução, né, que ficou aí no lugar do que era o antigo Código de Defesa do Consumidor Bancário. O CDCB ele surge no contexto dos anos 2000, de quando havia um entendimento por parte das instituições financeiras de que elas não deveriam seguir o Código de Defesa do Consumidor pelas especificidades da atividade bancária. Essa questão foi parar no Supremo, gerou decisões e polêmicas, e hoje você sabe que prevalece sim de forma abrangente, porque é relação de consumo. E aí o Código de Defesa do Consumidor, uma figura sempre presente em nossas provas. E no caso da Caixa, o CDCB também é uma lembrança, como foi no Banco do Brasil, e durante muito tempo, né, o tema esteve presente. Hoje, o que sobrou para você é uma resolução, 3694, ainda engasgada, eu já ia falando outra resolução, que era antiga. A 3694, que faz uma referência ao processo, né, de atendimento e de características desse relacionamento do cliente com a instituição bancária, que se insere nos temas de legislação. Claro que pode um ou outro tema aparecer em prova, depende, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa, algum tema novo. Mas essencialmente é isso, é o Código de Defesa do Consumidor e pode aparecer para você a 3694. Vamos dar uma olhadinha? O slide está aí para você. Nesse sentido, a preocupação central é pensarmos, então, do tema legislação, como diz, de um lado, o Código de Defesa do Consumidor, do outro lado, para nós, a resolução 3694, que é aquela que substituiu o que no passado, né, era um conjunto de normas que eram chamadas de Código de Defesa do Consumidor Bancário. Né? O que ficou no lugar. Tanto é que quando você olha a resolução, estranha um pouco o enfoque dado pelo Banco Central a esse tema, não é? Porque ele fala assim, prevenção de riscos na contratação de operações e prestação de serviços por parte de instituições financeiras. Então você fala assim, bom, mas são riscos do quê? Né? Os cuidados que a instituição financeira deve adotar para evitar riscos de crédito. Não, está justamente discutindo um outro enfoque. Não é? Pautado nessa ideia de atendimento, a grande preocupação é como prestar serviços para o cliente sem desrespeitar normas e leis. Essa é a ideia. Essencialmente, sem desrespeitar a essência que emana do Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Vale observar esse sentido. Então, você não vai estranhar, não, o enfoque realmente aparenta falar de riscos para a organização, mas na verdade está pensando nos direitos do consumidor, do cliente, junto à instituição bancária. Essa é a ideia. Bom, volta aqui comigo um pouquinho. É claro que o que acabou acontecendo é que o Banco Central, na definição de sua ação,
vai estabelecer uma rotina e um percurso necessário para a oferta de produtos e serviços bancários. E também temos aí uma preocupação com um tema que ocupou durante muito espaço, né, nessas relações de consumo e de questionamento, por exemplo, junto às instituições de defesa de direitos do consumidor, como, por exemplo, a questão dos cartões de crédito. Você vai observar que depois essa resolução foi né, emendada e alterada em alguns aspectos, para que ela pudesse dar uma definição clara sobre a questão dos cartões. Depois você vai perceber na apresentação dos artigos aí para você. De todo jeito, uma resolução bem curtinha, basicamente ela tem 3 artigos que a gente precisa dar uma atenção. Tem 5, na verdade, né, professor? Tem, mas os 2 últimos, né, não caem em prova. O que vai observar, basicamente, é o artigo 1º, 2º e 3º. E aí ele tem alguns itens que foram agregados, que deram, né, um volume um pouquinho maior a essa resolução, essencialmente nos direitos aí deste cliente ou usuário da atividade bancária ou dos serviços bancários, como você vai observar. Então veja, para você o artigo 1º, dizendo o seguinte, que as instituições financeiras, né, devem, entre outras coisas, né, contemplar regulamentos e ações que garantam, né, na contratação de operações e prestação de serviços para seus clientes, determinados procedimentos, né, que evitem riscos, nesse caso, para a instituição, né, então, para o próprio cliente. Então, práticas que estejam inspiradas em relações adequadas entre a instituição e seus clientes e usuários. Então, você vai observar essa ideia. E que, né, procedimentos seriam esses, né, que devam ser adotados? Tá? Então, o nosso foco aqui são esses procedimentos. É sobre eles que nós vamos começar a conversa. Então, vamos lá. Primeira coisa é observar algo muito simples, porém essencial. Informação. Né? Cliente e usuário de banco tem direito a receber informação. Muito bem. Então, eu tenho como banco prestar informação para cliente e usuário para que ele possa livremente escolher os produtos e serviços que tem necessidade. Então, é aquela ideia. O objetivo é te informar adequadamente para que você escolha o produto e serviço. E quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, por favor, né, você tem que tomar muito cuidado com esses detalhes sobre 2 aspectos. Quais? Primeiro, deixe claro práticas, né, cláusulas, detalhes que onde constam deveres, responsabilidades e penalidades para o cliente usuário, que não cumpri-las. Muito bem. Forneça a eles cópia de tudo, né, que ele tiver realizado com o banco. Então, contratos, recibos, extratos, comprovantes das operações realizadas. Então, você percebeu aqui, inicialmente, que não tem muito mistério nessa tal resolução, ou seja, o banco tem que te informar claramente para que você possa escolher o que você precisa de produto e serviço daquela instituição, certo? Segundo ponto, ele tem que dar cópia de tudo, né, que você realizar lá. Você tem direito à cópia de tudo. É a cópia do contrato, é a cópia do pagamento, é a cópia, quer dizer, um extrato, quer dizer, o que você precisa. Então eu tenho que te garantir, porque é acesso à informação. Essa é a ideia. Então começa por aí a resolução, nesse primeiro item para você. Fica aí, dentro dessa visão, daqueles objetivos iniciais traçados como desafio, como objetivo fundamental desse processo, que eu possa praticar essa livre escolha, estando devidamente informado. Muito bem. Que mais você tem direito? Então vamos lá, outro detalhe. Uma questão importante é que em qualquer procedimento, principalmente em contratos e documentos, né, a instituição financeira deve utilizar redação clara, objetiva e adequada, né, nesse sentido. Então, qual é o serviço, qual é a atividade, ou seja, o que se quer aqui é que eu possibilite o entendimento por parte do correntista ao usuário, né,
de prazos, valores, encargos, multas, datas, etc. Então, o que você quer observar é, eu preciso ser claro, objetivo e usar uma linguagem adequada para que você entenda os conteúdos dos documentos e das atividades ali realizadas. Um outro ponto interessante para destacar. Então, nesse caso, voltando comigo, não vai poder ter juridiquês, economês e bancarês em abundância nesses instrumentos, porque o cliente precisa compreender. Clareza, objetividade, adequação à atividade. É claro, não vai se criar mágicas aqui. Tem termos e expressões que são fundamentais e estão nos contratos. Mas eles devem ser redigidos de forma a compreendê-lo, sem cláusulas ou senões ou questionamentos que levem ao não entendimento. Então, veja, muito dessa conversaiada, nós estamos falando de uma resolução de 2009, depois de uma brigaiada de quase 20 anos, né, dos bancos em relação ao Código de Defesa do Consumidor, em que eles perderam a parada. Então é interessante lembrar, né, que o desafio aqui do Banco Central é vamos enquadrar a turma para a gente cumprir a lei. Nesse sentido. E é sempre importante perceber que essa discussão de que você precisa de informação para tomar decisão, tem direito à cópia de todas as atividades e operações que você faz com a instituição. Lembre-se, os documentos que ele entregam ou que são apresentados, você tem que ser claro, os objetivos, etc. Nada de letras miúdas. Vale recordar, e é importante também centrar a questão que não é apenas para o cliente do banco, também para os usuários do seu serviço. Por isso eles são colocados como temas nesse sentido, de forma importante e destacada. Aí nós temos uma emenda, um complemento dessa resolução. Dá uma olhadinha aí. Veja o slide. O que acontece é que, em 2010, a resolução 3919 agrega outros elementos. Lembra para você, né, que eu tenho que saber, reconhecer e adequar a adequação de produtos e serviços às reais ou às necessidades e objetivos dos seus clientes. Claro que é uma cláusula muito vaga, mas ela obriga que o banco esteja preparado para ofertar a você produtos e serviços que atendam às suas necessidades e interesses. Lembra daquela história que a própria relação de consumo, que o Código de Defesa do Consumidor vai pautar, né? Você tem elementos aqui que vão identificar o porquê desse item constar na resolução. Claro, não é oferecer qualquer coisa para cumprimento, é aquilo que realmente atenda às necessidades de seus clientes. Sendo assim, voltando nesse contexto, você vê que o artigo 1º, né, ele traz alguns elementos fundamentais de boas práticas que a instituição financeira deve adotar. Por isso que quando você começa a ler e fala de riscos e prevenção, dá a impressão que alguma coisa, instituição em relação a você, para ela se proteger. Não, não, é para realmente garantir os seus direitos. Essa é a ideia. E, consequentemente, quando se fala dessa questão, é que surge, né, alguns temas relacionados aos cartões de crédito, né, e alguns senões nesse processo que você vai observar. E aí eu vou mostrar para você, né, outros elementos dessa história. Dá uma olhadinha aí. Veja, um outro ponto importante é deixar muito claro, né, e isso vem da resolução 3919, complementando aqui, a possibilidade de cancelamento de contrato. Quer dizer, tem que ficar claro, né, para você as condições e elas têm que estar presentes. Você tem que saber como cancelar o contrato e que existe a possibilidade de cancelamento. Então, criar um canal que evite a você que, se não estiver satisfeito, que você possa, né, desistir ou não querer mais um contrato de financiamento, alguma coisa do gênero. Essa é a ideia. Então, que fique claro e transparente essa questão como um tema. Além disso, né, também a exigência de formalização de contrato, de título, né, adequado para cartões de crédito. Então, sempre lembrando, né, com direitos e obrigações para o fornecimento. Então, todo mundo tem que receber, né, o contrato para o cartão de crédito relacionado a direitos e obrigações para a sua aquisição. Uma questão, porque você vai sempre lembrar que é um tema delicado a questão dos cartões de crédito, né? Podiam haver dúvidas em relação a cláusulas ou a própria questão da forma como o cliente recebeu o cartão, muitas vezes questionando de não ter solicitado o mesmo, então entra
como referência, né, um dos temas incluídos aí, um direcionamento para um tema específico para a resolução, né? A resolução começa genérica, mas é emendada pela 3919 nesse direcionamento. E completa para você com a seguinte questão, né, que é um outro problema. Cartão de crédito a domicílio somente de expressa solicitação. Para acabar com aquela história de instituição mandar cartão que você não pediu. Então, ficou muito claro que era um calo junto os órgãos de defesa do consumidor, a história de que o cliente recebia cartão que não tinha pedido e para cancelar dava um trabalhão. Então, é aquela história. Cartão a domicílio, só se expressamente solicitado pelo cliente. Então, você viu como temas específicos acabaram sendo agregados nesse primeiro artigo, certo? Então, voltando comigo, essa ideia, né, porque quando você vai para a pergunta, o que acaba acontecendo? O avaliador faz copia e cola, né? Pega detalhes da resolução e coloca. Então, chamar a sua atenção que a resolução original, ela ficava, né, nos itens 1 e 2 ali, no essencial de, olha, você tem direito à informação, tem direito à cópia de tudo, os documentos têm que ter redação clara para você e objetiva, acabou. Depois, foram emendados com esses itens relacionados, né, a você ter direito à informação para fazer a escolha adequada, quer dizer, que eu tenha o produto adequado para a sua necessidade, que você possa cancelar a qualquer tempo, você tenha, não é qualquer tempo, sob determinadas condições, poder cancelar contratos, e que o cartão de crédito tem que ter o contrato na mão e você só vai receber se pedir. Essa é a ideia, né, de que há necessidade da solicitação expressa desse cartão. Então, são alguns olhares que foram incorporados junto aos temas que caracterizam, não é, as atividades contempladas pela resolução 3694, o que sobrou do antigo Código de Defesa do Consumidor Bancário. Certo? Muito bem. Avançando um pouquinho mais, dá uma olhadinha aí no outro artigo para nós, como eu comentei para você. A resolução contempla também a questão relacionada ao acesso aos locais de prestação do serviço bancário, e ela fala da exigência de divulgação nas suas dependências e nos seus, muitas vezes, correspondentes ou conveniados que têm seus produtos, né, de forma visível e legível, as informações relacionadas a quê? Justamente informações sobre recusa de pagamento ou recepção de cheque. Ou de ficha de cobrança, de compensação, de conta, carnê, qualquer coisa. Então, a questão central aqui é o seguinte, voltando conosco. Na agência, na porta da agência, tem que ter lá, em algum canto você, deve ser bem claro isso aí, por que não recebe cheque, por que não faz aquele pagamento, por que não recebe aquele carnê. Quer dizer, tem que explicar para você o que acontece, para evitar que você entre dentro da agência e quando chegar na boca do caixa, o cara falou, não, pode. Então a questão central é orientar o cliente antes dele adentrar na agência, para não tomar seu tempo. Então, informação exigida de forma clara e legível. A gente sabe que nem sempre, né? Então, às vezes você tem lá um avisozinho, um miudinho, mas a ideia é que tem que ter esse aviso, essa informação para você sobre determinadas características e por que certos produtos ou serviços não podem ser utilizados. Principalmente a questão de cheque e cobrança, viu? É um ponto importante nesse sentido. Então, fica para você como referência do artigo 2º essa ideia de que eu tenho que te orientar por que você não vai poder pagar aquele título, ou por que não pode depositar ou utilizar aquele cheque para um pagamento ou recebimento, alguma coisa do gênero, eu tenho que te orientar nesse sentido, vale observar. Muito bem, vamos lá. O outro artigo para você, que é o artigo 3º, que vai discutir, né, o atendimento convencional e alternativo. Ele fala aqui, de forma bem objetiva, que é o seguinte, que eu não posso, que a instituição não pode, né, recusar ou dificultar, né, para o cliente ou usuário, isso é importante, né, não é só o cliente, mas também o usuário, né, o acesso ao atendimento convencional. Quer dizer, eu quero ir lá no caixa, por isso que ele coloca, inclusive na resolução, escuta, inclusive caixa, tá? Você pode dizer, mas eu tenho o atendimento alternativo, pode ir na lotérica, ou no caso da caixa. Ou pode usar o terminal. Não, senhor, eu quero ir no caixa. Então, não pode
é proibido restringir o acesso, né, então, do cliente ou do usuário ao caixa. Essa é a questão central do artigo 3º. Então, quando você volta, né, e lembra comigo, a questão central é assim: eu não posso impedir que você acesse a agência. Vá dentro da agência, quer entrar, vai entrar. Mas pode ir lá em outro lugar, mas muitas vezes, aqui a gente só aceita a conta de cliente. Não tem essa conversa mole, não. Pode adentrar. Se é uma prestadora de serviço, e vale lembrar, se tem convênio para receber a conta, não pode proibir o acesso do cliente, é o que diz a resolução 3694. Certo? Muito bem. Então ela enfatiza esse aspecto. Porém, vale sempre observar que existem, né, exceções. E aí essas exceções é que pode dar um trabalhinho para você em prova, rapidinho, né, mas não é questão difícil, você precisa dar aquela lembradinha. Quer dizer, se você, né, pensar, não vai ser difícil recordar por que eu não posso garantir para todos toda a situação de acesso. Então dá uma olhadinha aí. Veja, quando não se aplica o que está descrito no artigo. Então, não se aplica. Claro, se a dependência é só eletrônica. Então, se não tem caixa, só tem caixa eletrônico, não tem como você entrar. Muito bem. E com relação à cobrança. Então, recebimento de cobrança. Ou qualquer outra coisa relacionada a convênio, etc., que prevém o quê? Que está lá definindo outro canal. Então a questão é a seguinte: de repente você foi lá pagar aquela conta de luz, né, e foi informado, a gente não recebe na agência porque a fornecedora fez um contrato com o banco que prevê o pagamento, por exemplo, só em determinados locais. Então aí eu não tenho como garantir a sua entrada, porque o banco não recebe nas suas agências. Então são dois enfoques sobre esse tema. Voltando aqui comigo, o que quer dizer é o seguinte, amigo, né? Você não vai poder entrar no banco porque quem está te fornecendo o serviço e você tem que pagar para ele, fez um contrato que preveu isso. Então o banco não é obrigado a aceitar. Do outro lado, tem aquela história: se o banco não tem atendimento convencional, não tem como você buscá-lo. Essa é a ideia. Tá? Então essa é a questão. Agora, o que se coloca na própria resolução, em seu parágrafo 2º, é o seguinte: tá bom, se prevê alternativas, como é que vai ser o atendimento nesses locais alternativos? Essa é a ideia. Então dá uma olhadinha aí. Diz a você, esses meios alternativos que você está lembrando, pode pagar no açougue, no mercado, na lotérica. Sim, eles têm que garantir a integridade, segurança, confiabilidade, sigilo das transações. Então, se é alternativo, não significa que será arriscado, né, amigo? Então, esses meios alternativos têm que preservar, né, determinadas realizações ou características dessas transações realizadas. Nesse sentido, é sempre importante lembrar que esse processo tem que ser legítimo e reconhecido. Tá? Então, para garantir ao cliente e o usuário. Além disso, se houver algum senão, algum risco, a instituição tem que informar. Vai sempre lembrar que algumas vezes nós tivemos algumas polêmicas nesse sentido, de lotéricas que recebiam a conta de luz e não estavam repassando recursos, traziam prejuízo a seus clientes, né? Então, essa é a história. A atividade tem que ser garantida. Essa é uma referência que você vai observar. Certo? Muito bem. Voltando conosco, simples. Esse aí, né, isso aí é o essencial da resolução 3694? Não, isso aí é só a resolução, só isso que tem, não tem mais nada. São esses itens da resolução que compõem esse processo. Ela é bem curtinha, né, com poucos artigos, essas informações pontuais que você resolve aí no bom senso e vão justamente caracterizar, né, o que sobrou do Código de Defesa do Consumidor Bancário. Dá uma olhadinha aí, né? O artigo 5º fala da revogação das resoluções 2878 e 2892 de 2001. Essas duas formavam o Código de Defesa do Consumidor Bancário. E elas, então, são revogadas. Morreu aí, né, pela 3694. O que sobrou, você viu ali, emendada pela 3919, dentro do que tem de essencial, né, sobre, né, o Código de Defesa do Consumidor, o que sobrou em seu local. Certo? Por isso que, voltando conosco, a gente sempre lembra
que acaba sobrando e tendo como peso do tema legislação, né, o Código de Defesa do Consumidor como o elemento central. Isso é fato para a gente observar. Bom, professor, diante dessa questão, né, e pensando nesse enfoque, como é que vira a pergunta de prova, né? Então dá uma olhadinha aí. Em conformidade com a resolução 369409, então é isso que ele fala para você, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central devem contemplar em seus sistemas de controle internos a adoção de procedimentos que assegurem prestação das informações necessárias à livre escolha e a tomar decisões por parte de dirigentes do banco e do seu conselho. Não, isso aqui não é uma resolução para o banco, né? Isso é uma resolução para o cliente, para o usuário. Muito bem. A utilização em contratos e documentos de redação clara, objetiva e adequada à natureza e à complexidade da operação de serviço prestado, de forma a permitir o entendimento por parte de seus clientes e usuários do conteúdo, identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas locais e demais condições. Opa, fizeram um copia e cola aqui, né, professor? Sem dúvida. Então, deixaram para você aí, né? Essa é a ideia. Muito bem. E as outras alternativas? Vamos lá. Divulgação de informações apenas em suas dependências internas, em local visível, em formato legível, exclusivamente aos funcionários do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Não, senhor. Né? Tem que ser, né, nas suas dependências e em locais onde o serviço é ofertado, para o cliente usuário, nada de só exclusivo para funcionário, como você vai perceber. Muito bem. A utilização em contratos e documentos operacionais de redação técnica bancária? Não, senhor. Tem que ter uma linguagem clara, objetiva. Né? Nesse caso, né, viu por quê? Está errado aí. Vale lembrar. E finalizando, a prestação de informações acerca de cláusulas contratuais ou práticas que impliquem dever e responsabilidades do cliente e usuários nas operações de serviço contratado, exclusivamente a auditoria do Banco e Receita Federal. Tem nada a ver com esse negócio aqui. Também fora. Certo, amiguinho? Muito bem, voltando comigo aqui. Percebeu? Quer dizer, a organizadora fez aqui um copia e cola da resolução, que é muito comum, viu, em provas, quando você observa algumas características, né, percebe alguns temas relacionados a esse conteúdo, tradicionalmente, é o que a gente acaba observando em prova, a preocupação, nesse caso da resolução, de trazer esses aspectos relacionados principalmente, né, ao artigo 2º, e o artigo 3º ganham destaque nesse tema. Mas, como eu disse, com o artigo 1º emendado e reformulado, você tem outros assuntos que poderiam também ser lembrados, vale considerar. Muito bem, para a gente concluir o raciocínio, dá uma olhada aí no último slide. Aquela história, muito que a gente conversou hoje, aqui para você, nosso amigo Felipe Kotler, hein? Também sugestão para você de temas que vieram aí do administradores.com, complementando nossa conversa sobre vendas, telemarketing, etc. Sobre resoluções e legislação, aí o BCB Gov.br, o site do Banco Central, o gabarito dos exercícios para que você possa acompanhar os temas, vale destacar. Bom, voltando aqui comigo, agora é com você. Né? O nosso objetivo aqui era apresentar pontualmente esses temas, chamar a sua atenção, né, para o essencial dos tópicos de atendimento, lembrando para você, de alguma forma, né, como essas questões foram abordadas em provas ou da Caixa ou do Banco do Brasil, no qual os temas são parecidos realmente e os enfoques são comuns, que dá para você aproveitar o tema. A sugestão desse percurso que você faz aqui, isso que eu quero sugerir a você, vale observar, e já dito anteriormente, priorizando, claro, no enfoque legislação, o Código de Defesa do Consumidor. O professor Direito vai te ajudar nisso. E a nossa contribuição com a 3694 é aquele espaço complementar onde o tema é abordado. Sempre recordando para você, e aí eu vou para a câmera da verdade, vem aqui comigo, olha, o nosso trabalho não termina aqui. Nós temos aquele canal de comunicação do CERS que você sabe qual é. Dúvidas, questões que a gente possa te ajudar. A ideia é essa, né, para que a gente possa trocar informação e complementar, através de questionamentos e de suas dúvidas, o conteúdo aqui abordado. É pedir sua atenção para o tema, sabendo que ele é significativo em prova. Certo? Volta aqui comigo. Tá bom, pessoal?
Fica como referência para você esses temas, a sugestão de ver exercícios anteriores, para que você possa ter volume em relação a essas questões que te ajudem na sua preparação. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.